porque o ser humano precisa viver em sociedade. Então, o ser humano que vive sozinho, isolado, sem ser cuidado, ser ajudado, a carga é muito pesada para ele. Sim. A carga é muito pesada. A gente já falou muita coisa aqui que tem a ver com cobertura espiritual, porém no sentido de pastoreio, apenas pastoreio, tá bom? E cobertura espiritual da maneira como tem acontecido hoje, né? É algo um pouco mais como que algo de que aquela pessoa que dá a cobertura do outro, ele domina o outro. Ele manda 100% a pergunta era até... Nós temos um episódio aqui que nós gravamos até com nosso amigo pastor João Batista, né? Deve estar assistindo esse vídeo. Aonde a gente falou sobre medo, culpa e ganância. Né? Que eram mecanismos ali de escravizar pessoas ou de dominar pessoas. Tal. Então, a questão da cobertura espiritual, que eu imagino que seja isso que você queira perguntar, que você quer perguntar, se esse conceito de cobertura espiritual que é passado hoje, se não seria uma desculpa ou um desejo aí enrustido, na verdade, de dominar pessoas, né? Utilizar do medo. Olha, se você não seguir aqui a direção, se você não estiver aqui debaixo do guarda-chuva, tem até essa expressão guarda-chuva, né? Se você não estiver aqui, sua vida não vai ser abençoada, você não vai prosperar, tua mulher vai te largar, o teu filho vai se... E aí começam a utilizar esses mecanismos, né? Medo, culpa e ganância. Bem, para mim entrar nesse assunto, deixa eu ler um texto bíblico, que já estava separado aqui, que eu já sabia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 1. Versículo 1 ao 3, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 3. Diz assim, olha. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, Pedro está falando dele, que sou também presbítero com eles. Então Pedro era presbítero também. Vamos entender, para a gente continuar, vamos entender essa palavra presbítero. Presbítero do grego presbúteros, tá? É supervisor, superintendente. É o mesmo que bispo, só que bispo é latim. Agora a raiz da palavra está no grego. Lembrando, o latim se desenvolveu também a partir do grego. Não foi só a partir do grego, teve a influência de outras línguas ali, daquela região, principalmente a região da Itália e outros povos ali em volta. O latim se desenvolveu, mas o grego também influenciou muito na formação do latim. Tá? E então já a origem da palavra é a mesma, né? Que é pskopos, tá? Dá origem à palavra grega episcopos, que dá origem à palavra de bispo, tá? E também de presbítero, só que no grego é presbúteros. Então presbítero e bispo é a mesma, tem o mesmo significado, assim como apóstolo e missionário também tem o mesmo significado. Tá bom? Então, eu que sou presbítero com eles, né? Então Pedro era um supervisor de igrejas, era apóstolo, né? Por vocação, que é aquele que é enviado para desbravar, tá? Porém, também, ele ao fundar igrejas, ele se tornou, então, supervisor dessas igrejas também, que é o que acontecia com os apóstolos também. O apóstolo Paulo também era presbítero. Aliás, o apóstolo Paulo fala a Timóteo também, que Timóteo foi ordenado pelo presbitério, e ele diz, eu fiz parte dessa ordenação. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sou, entendeu, presbítero também, supervisor. Tá? Então vamos lá. Então, eu que também sou presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, ou seja, sou apóstolo, testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, aí ele está orientando aos presbíteros. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, desse rebanho, não por força, por obrigação, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, ou seja, tentando tirar, digamos assim, como é que seria a palavra? Tentando proveito, isso, obrigado. Proveito financeiro,
né? Não tentando tirar proveito financeiro, torpe ganância, né? Mas de ânimo pronto, ou seja, voluntariamente. Aí vem o versículo 3. Muito importante o versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Quem é a herança de Deus? A igreja. Mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, falando dessa questão de cobertura, o grande problema que a gente tem visto, veja bem, vocês que estão aí nos vendo, não são todos. Eu conheço gente que dá cobertura, eu mesmo dou cobertura às pessoas, mas por que eu dou cobertura? Porque as pessoas me procuram. Me procuram. E aí eu aconselho, eu pastoreio, porque o pastorado funciona assim. O pastoreio diz respeito à vida pessoal da pessoa. Digamos, vou usar aqui o Jonadab como exemplo. O Jonadab é pastor. E ele está com dificuldades emocionais, espirituais, está com problemas pessoais, problemas no lar dele, com a esposa, com filhos e tal. Então, envolve a vida dele. Aí eu vou cuidar da vida pessoal dele. Isso é pastorado. Da ovelha. Ela está, entendeu, com problemas e tal. Eu vou cuidar do pastorado. Eu vou pastorear Tá com ele. problema com sócio também. Tem problema. Pode botar na... Tá bom. Então, aí eu vou cuidar da vida, isso é pastorado. Agora, quando o líder, tá, de uma igreja, então, ele tá com dificuldade na direção do rebanho, como agir, como planejar, como tal, entendeu? Aí envolve essa chamada cobertura, né? Que é uma espécie de direcionamento. Eu, na verdade, quando eu dividi assim, o começo do bate-papo aqui, eu pensei numa coisa, mas acho que Léo tá pensando numa outra coisa, você pode me corrigir. Quando eu falei de cobertura e pastoreio de pastores, quando ele falou de cobertura para mim, eu estava pensando cobertura mesmo para cobrir outros pastores. Sim. Mas eu acho que quando o Léo está falando de cobertura espiritual, ele está falando, de repente, do próprio pastor para com a igreja. Não, eu pensei nas duas, na verdade. Eu pensei nas duas, aí na isso verdade. é pastorado. Para com a igreja é pastorado. E aqui o texto é claro, não tendo domínio, como tendo domínio do rebanho de Deus. Que a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Eu pastoreio ela de ânimo pronto, livremente. Eu pastoreio por vocação, porque eu amo a Deus e eu amo as pessoas. Sim. Daí, pastorado, cobertura também, aqueles que dão cobertura, deve ser feito com amor e por amor. Nada mais, nada menos. A questão da honra, do respeito, e muitas vezes até nós somos favorecidos, até financeiramente, pessoas nos ajudam e tal financeiramente. No caso do pastorado da igreja, a igreja contribui com o dízimo, com a oferta, para a manutenção do pastor. É consequência, ou pelo menos deve ser consequência do meu trabalho para Jesus, e trabalhar para Jesus é servir as pessoas. Não tem como você dizer que eu estou fazendo... Aliás, é isso que mais a gente ouve hoje. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Aí eu pergunto, você está servindo as pessoas? Fazer a obra de Deus, trabalhar para Jesus, é servir as pessoas. Tá bom? Então, você serve as pessoas, aí você é o que o próprio apóstolo Paulo diz, digno é o obreiro do seu salário. Então você, ao servir as pessoas, automaticamente as pessoas acabam, então, digamos assim, financiando a sua vida. Por isso que um pastor, o ideal que um pastor que pastoreia uma igreja, ele viva só para o evangelho, porque, gente, dá trabalho, dá muito trabalho. O camarada, o pedreiro, ele trabalha pra caramba, mas ele vai trabalhar, digamos, de 7, aí tem meio-dia o descanso, né? Vai almoçar, 1 hora volta, 5 da tarde ele vai para casa, meu amigo. Ele chega em casa cansadão, mas aí ele vai descansar e tal. Amanhã ele recomeça. A tarefa do pastor tá sempre... Ele tá sempre preocupado com alguma coisa. Tá sempre pensando. Tá sempre pensando, tá bom? Então, você deve fazer isso por amor, de ânimo pronto, porque você ama a Deus e as pessoas. Essa questão financeira, né, desse proveito torpe e ganância, ou era uma coisa que já acontecia na época lá de Paulo, era que a gente tá falando de uma religião
né? De um grupo bem pequeno e novo na época, né? Sim. Hoje já era uma revelação, né, do que acontecia na época. Na época do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo fala na carta dele aos Coríntios dos falsos apóstolos. Era gente que queria digamos assim, tirar proveito financeiro da igreja. Eles queriam tirar proveito financeiro da igreja. Falar bem significa que você é vocacionado para ser pastor ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não. Eu acho que as pessoas confundem muito o cara que prega bem com o cara que é pastor, não é isso? Eu acho que tem. São funções diferentes. Tem pessoas que, inclusive, por falar bem, acham que são pastores. Entendeu? Não, exatamente. Tem um teólogo, um grande teólogo do século passado, deixa eu ver, eu vou me lembrar agora, me ver a memória, você falou falar bem. Eu lembrei dele. Ele se formou, se eu não me engano, no seminário de Rochester, né? Estados Unidos. Eu esqueci agora o nome dele, mas se eu não me engano é Walter Rosenbauer. Ele se formou no seminário Batista. Ele se formou no seminário. Era um grande orador. Daí, então, a igreja acabou colocando ele em uma pequena igreja batista de operários em Detroit, nos Estados Unidos. Tá? Para ele pastorear, cuidar, desenvolver daquela igreja. Era uma igreja pobre, uma igreja de operários e tal. Início do século XX, foi já no início do século XX, colocou ele lá. E ele se frustrou. Ele era um grande teólogo, tanto é que ele é um dos que desenvolveram a chamada teologia do evangelho social e tal, entendeu? Na realidade, que é um pouco da teologia da esperança, que veio da Europa e tal, aquela coisa toda. E ele se frustrou, ficou frustrado porque ele não conseguiu, a igreja não foi a lugar nenhum. Aí ele descobriu que ele ser um grande teólogo, ele ser um grande teólogo, um grande orador, não me ajuda, é vocação. Tem gente tão simples, tem gente com uma oratória tão simples, entendeu? Porém, a gente olha a igreja que ele pastoreia, ela desenvolve, cresce e tal, entendeu? Não faz dele. Porque, não, como eu falei, não envolve somente a questão da oratória, que é bom que tenha, é bom, porém não é o principal. O principal tem que ter esse coração cheio de amor pelas pessoas, a Deus e pelas pessoas, tem que cuidar das pessoas, né? Eu estou lembrando agora, eu tenho o pastor Eber, né, de Santarém, no Pará, desenvolveu, não é de Santarém, porém foi trabalhar lá, né? Que desenvolveu a igreja da Paz, Bíblica da Paz. Essa igreja de grupos hoje, que trabalha hoje do Brasil inteiro, está trabalhando muito com os grupos, né? Que ele, pastor Eber, desenvolveu isso. Né, a igreja, ele foi para Fortaleza, por exemplo, quando ele saiu de Santarém, no Pará, a igreja dele tinha 60 mil membros. Quando ele foi para Fortaleza, em pouco tempo a igreja tinha 10 mil membros. Aí ele já, se eu não me engano, já está em São Paulo. Inclusive, ele está tem um dos podcasts aqui com o Douglas, do Jesus Cop, né? Entendeu? Com ele, né? E ele estava falando como é que ele iniciou o trabalho lá. Na realidade, o irmão dele iniciou, o irmão dele foi para outro lugar, pediu para ele ir lá, que o irmão dele faleceu, inclusive depois, pediu para ele cuidar lá. E aquela igreja não saía daquilo, não entendeu? Porém, ele tinha um coração cheio de amor. E aí Deus foi dando estratégia a ele, para ele aprender, porque ele queria cuidar de todo mundo. E aí é um dos grandes problemas do pastor. O pastor não consegue cuidar de todo mundo. Se a igreja cresce, um pastor com uma igreja de mais de 100 membros, ele não vai conseguir cuidar. O 100 já é difícil, imagine mais de 100. Por isso ele tem que formar um núcleo, olha aí a necessidade de ter pessoas. Um núcleo que ele cuida daquele núcleo, dá direcionamento ao núcleo, e o núcleo vai então cuidando das outras pessoas, e aí é assim que vai acontecendo. Tá bom? Acho que um bom exemplo disso, até desculpa lhe cortar, é o próprio Moisés, né? Sim, Moisés estava se acabando. Jetro chegou para Moisés. De liderança. Eu não ia nem falar da liderança, eu ia falar da questão do falar, porque
Tem correntes que dizem que ele era gago, mas outros dizem que não está na Bíblia que ele era gago, que na verdade ele só tinha uma dificuldade para falar por causa de prática. Ele ficou 40 anos no Egito, depois ele ficou 40 anos no deserto. No deserto, então ele tinha em alguns momentos alguma dificuldade para falar. Então a questão do falar bem não é o não é o requisito. É um caso, sim, e a questão da liderança, o sogro dele chega para ele, divide em grupo de 1000, de 100, de 50, de 10. Então é isso. Então, agora, voltando à questão da cobertura, a cobertura, ela deve ser, por exemplo, aí entra até aquilo que você falou, questão do pastoreio de pastores, de estruturas. A cobertura, ela vai acontecer sempre, por exemplo, eu sou pastor, aí eu tenho o Léo, que é pastor também, eu confio no Léo. Eu vou procurar o Léo, vou pedir, Léo, me acompanha, me ajuda. Eu estou desenvolvendo e tal, preciso de uma ajuda, de uma cobertura, de um direcionamento. Aí, naturalmente, o pastor que dá a cobertura, que é algo mais direcional para o ministério dele, ele vai ser o camarada também que vai pastorear ele. Quando ele tiver com problema emocional, problema espiritual, problema no lar, na família, vai cuidar da vida pessoal dele. Lembrando, a cobertura envolve o ministério, planejamento. Aí entra aquilo que a gente falou nos outros podcasts, questão de coaching, né? Entendeu? Que o coaching é bom desde que ele, entendeu, seja pastor, um líder e tal, e até certo ponto. Essa questão de coaching é uma outra coisa, né? Entendeu? Quem não assistiu aí, só assistiu os últimos episódios que a gente fala bastante sobre coaching. Sobre coaching, tá? Então, esse pastor, então, ele vai cuidar do ministério, ajudar ele, dar direcionamento ao ministério, a atividade dele, como pastor de uma comunidade, como líder de uma missão e tal, alguma coisa. Então, vai ajudar ele a planejar, dar direcionamento, não apenas na questão do planejamento prático em si, mas dos princípios gerais, então, da vida de um líder e tal, aquela coisa toda. Então, isso é um tipo de cobertura. O pastorado é o cuidado pessoal com a vida pessoal daquela pessoa, tá? Agora, tanto em cobertura, como no pastorado, a ovelha, tá bom? Ela pertence ao rebanho, daquele rebanho, e ela deve pertencer livremente. Daí, entendeu? Muitas vezes aí entra uma outra coisa. Quando uma ovelha, e aí o pastor se preocupa com isso e deve se preocupar, mas quando uma ovelha decide, então, pastor, eu não vou mais estar aqui, eu vou congregar em outro lugar, eu vou congregar, entendeu? Então, o pastor, ele precisa entender, entendeu? Que Deus colocou aquela pessoa na vida dele, na comunidade dele. Lógico, não estou falando de pessoas saírem, digamos, por problemas. Com guerras, com pastor, não, nada disso, nem com os irmãos da igreja, até porque se ele sair dessa maneira, ele tem que se consertar para lá, para onde ele for, ele poder então seguir a sua vida tranquilo. Mas se ele desejou então sair, também não estou falando, não estou incentivando aqui a você ser crente macaco não, tá? Você sabe o que é crente? Que é crente macaco? Você já sabe, né? Fica pulando de galho em galho também, não é isso não. Porém, às vezes acontece. Não imaginei que fosse. Porém, às vezes acontece. Pessoas, não, eu vou me adaptei mais, já tem irmãos que estão lá, a família está lá. Então, pastor, eu quero. Então, o pastor deve entender, tá bom? Bem, irmão, vamos sentar aqui. Aí entra o pastorado, aconselhamento. Essa direção de Deus para a sua. Por que você quer ir e tal? O pastor vai saber tudo isso. Mas se no final a pessoa quiser ir, pastor, abençoe essa pessoa. Ela vai debaixo da bênção de Deus, isso vai fazer bem a ela e a sua vida também, porque se ela ficar insatisfeita, não quero mais estar aqui, ela não vai render, entendeu, necessário. Então, o senhor falou uma coisa muito interessante que eu vejo que acontece muito nas igrejas, é o fato de uma pessoa sair daqui para ali e de repente saiu brigada, saiu com raiva do pastor, saiu brigada com alguém. E quando chega na outra igreja, o outro pastor não quer saber o motivo que a pessoa saiu de lá. E se de repente a pessoa sai de lá falando mal do outro pastor, o outro pastor, ao invés de tentar entender e tentar ajudar e tentar consertar, pelo contrário, ele acaba incentivando aquilo também, porque hoje existe uma disputa, infelizmente, existe uma disputa
territorial das igrejas. Qual é a maior, qual que tem mais membros, qual que é a mais cheia. Então, o senhor falou uma coisa que acontece muito, né? Mesmo eu não estando frequentando diretamente uma igreja, mas convivo com várias pessoas de igreja, e isso é um ponto que acontece demais. A pessoa sai daqui brigada com esse pastor, ou revoltada, e vai para o outro, e o outro ali não se preocupa de saber o que aconteceu lá no passado, por que aquela pessoa saiu, qual foi o motivo, se não dá para consertar aquela situação. Pelo contrário, ele recebe e vamos embora. Mais um aqui pro. Nós somos do tempo igreja. que. Não é pro rebanho de Cristo, é pra minha igreja. Pra minha igreja. Nós somos do tempo que tinha que ter carta de recomendação para sair. Lembra disso? Lembro da carta de recomendação, mas acho que nem precisa nem tanto. Mas eu acho que. Ah, não, saí de lá, pastor, fulano de tal teve aí e tal, tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo e tal. Até porque são pastores, pô. Sim, entendeu? Então, no mínimo, o cara não ia gostar que se fizesse isso com ele. Acho que essa falta de critério faz o cara. Me irritei. Falta de entender que a igreja é uma só. Eu acho que é isso. E acaba tendo essa disputa, infelizmente, religiosa. Não é uma disputa da igreja do Senhor, é uma disputa de uma religião. Sim, sim. Né? E dentro da mesma religião. De uma denominação. Que querem. Então, maior, exatamente, por isso que eu falei, não é você viver de galho em galho. Sim. E se você sair, você sentiu a direção de Deus, eu vou sair, às vezes mudou também de bairro, aquela normal, coisa toda e tal, é normal, tá? E quer ir se adapta melhor àquela comunidade e tal. Mas não sair brigado, não sair por problema nem com o pastor, nem com o irmão, porque tem gente que culpa logo o irmão. Ah, aconteceu, olhou feio, não falou comigo hoje e tal, Nossa, aquela não falou coisa comigo toda. Entendeu? Que eu mais não falou, passou por mim, não falou e tal. Então já não gosta mais de mim. Não é nada disso. Não sai brigado. Você sai bem, abençoado pelo pastor, abençoado pela comunidade. Agora, sobre o que o Jonadab falou, é um erro gravíssimo. Falta de o que nós chamamos de ética, de princípio, né? Entendeu? De ética de vida. Porque se o camarada sai daqui e ele vai para ali, para aquela comunidade lá, tá no mesmo bairro, e ele brigou aqui, aí ele vai para lá. Tá? Primeiro que ele vai levar os problemas para lá. Se ele ser obrigado, ele vai levar o problema para lá. Aí esse pastor que recebeu ele aqui, em vez de chamar o outro pastor, conversar, pastor e tal, tá acontecendo, fulano tá vindo aqui e tal, entendeu? Aquela coisa toda e tal. Inclusive tem até uma historinha sobre isso, do camarada aqui, que estava em uma igreja, né? Um pastor, né? Pastoreava uma igreja. E aí, no domingo, uma pessoa, entendeu? Começou a ir aos cultos naquela igreja. Domingo à noite é o dia principal dos cultos e tal. Aí o pastor, primeira vez, o irmão, irmão, fulano de tal, entendeu? Quem tá? Ah, pastor e tal. Ainda estava com o nome da outra igreja, irmão, fulano da outra igreja e tal. Aí no outro domingo tá o irmão de novo. Ah, pastor, o irmão tal, fulano tal, tá, entendeu? Da igreja, fulano tal, entendeu? Não, pastor, agora eu tô visitando aqui, né? Entendeu? Aquela coisa toda, tô visitando e tal. Tá, terceiro domingo e tal, entendeu? O irmão continuava no domingo, aí ele chamou, o pastor chamou o irmão para conversar. Irmão, gostaria de conversar com o senhor e tal, tal. Esse era um pastor ético, né? Que é o correto. Aí sentou com ele, conversou. O irmão tem vindo, esse já é o terceiro domingo, o irmão veio aqui, o irmão era da igreja tal, no primeiro domingo o irmão falou e tal. E o terceiro domingo normalmente é dia das pessoas estarem em suas igrejas e tal, entendeu? Mas o irmão tem vindo aqui, o irmão quer, entendeu? Passar, entendeu? A congregar conosco, o porquê que o irmão quer e tal, eu queria saber e tal, até para me comunicar com o seu pastor anterior e tal. Ele falou, não, pastor, eu tô vindo aqui porque realmente eu estava lá, mas por esse problema, por aquele e tal, saí de lá. E, pastor, eu já fui da igreja tal, aí começou a enumerar as igrejas da região, da igreja tal, entendeu? Mas o que tem acontecido? O irmão tem saído das igrejas, assim, pastor, eu tô procurando a igreja perfeita. Tô procurando a igreja perfeita, né? Porque até agora eu não achei a igreja perfeita. Ele falou, o pastor, bem, irmãos, então, infelizmente eu vou lhe dizer, bem, não tem igreja perfeita. Porque a igreja é formada por seres humanos são imperfeitos. Nós somos perfeitos por causa do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, mas nós somos imperfeitos, tá bom? Porém,
Porém, se você achar a igreja perfeita, no dia que você chegar nessa igreja, ela vai se tornar imperfeita. Mas por que, pastor? Não, porque o problema está com você. Então você vai levar a imperfeição para essa igreja. Entendeu? Então não existe, né? Então tem que... E aí eu digo, até do pastor que está recebendo, é uma falta de cuidado com a própria vida com a própria vida da ovelha. Porque se a pessoa está indo brigado, a Bíblia fala que não vai nem receber a oferta dela, entendeu? Então é assim, aí tu tá com um cara ali que pra você não tá ajudando o cara em nada. É só mais um número pra sua igreja. É inchaço. É um inchaço. É um inchaço. Infelizmente, aí aqui entra por exemplo, Rio de Janeiro. A princípio, 35% da população carioca é evangélica. Né? 35%. Tá? E aí, infelizmente, hoje, por causa desse número enorme de igrejas, como eu falei, é bom e é ruim. Sim. É bom e é ruim. Esse número enorme, porque tem alguém que simplesmente fundou uma igreja que não concorda com a maneira do seu pastor administrar. Não é porque o pastor pecou e tal, alguma coisa, é porque administra, não é assim, tá bom? Então, isso é bom, mas por causa desse número enorme de igrejas, né? Existe uma pescaria no aquário dos outros, né? Eu subindo aqui, eu tô vendo ali tem um monte, carpa ali, né? É carpa, né? Eu não sei, não entendo de peixe. Não entendo não, mas é carpa. Então o pessoal anda pescando no aquário dos outros. Ou seja, pescando na igreja, pessoas que são... Então, a minha igreja cresceu. A igreja de Cristo cresceu? Não, cresceu a minha denominação. Gente, não estou dizendo que isso é errado, não. A gente recebe pessoas de outras igrejas, até mudança e tal. Porém, esse não é o motivo do evangelho maior. O motivo do evangelho maior é você pescar em alto mar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Pescar pessoas que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Esse é o princípio maior. Trazer. Aí sim, a igreja nossa cresceu. Sim. Porque o reino de Deus cresceu. Você tirou pessoas então que estavam caminhando sem Deus, então para caminhar com Deus. Então esse precisa ser um motivo maior. Fechamos? Só para fechar, então. Tem mais perguntas, gente, mas a hora Olha só. Então, só para encerrar aqui, para a gente fechar, né, a minha parte aqui, então, cobertura e pastorado vai caminhar junto. Sim. O pastorado tem a ver com a vida pessoal, né, da ovelha ou do pastor, que é uma ovelha, a vida pessoal dele, as dificuldades dele, emocionais, espirituais, no lar, com família e tal, aquela coisa toda. E já a cobertura diz respeito ao ministério que ele desenvolve. Ao ministério que aquele líder desenvolve. Então, aquele líder que dá cobertura vai ajudá-lo, então, entendeu? A caminhar, a direcionar bem, a planejar bem, vai dar. Porém, tanto uma coisa como a outra. Não pode ser por torpe ganância, não pode ser, entendeu? Porque eu estou querendo, então, proveito, né, próprio. Tem que ser de ânimo pronto, ou seja, voluntariamente, e não se pode querer ter domínio sobre as pessoas, porque a igreja é de quem? É de Jesus. A igreja não é minha. Aquele líder pertence a Jesus, aquela ovelha pertence a Jesus, tá? Mas não pertence a mim. Então eu tenho que lembrar que eu estou cuidando de algo que não é meu. Eu sou o quê? Um mordomo. O que é um mordomo? Pelo menos na cultura antiga. Ele era o cuidador dos bens, então. Hoje seria um gerente geral. Ele é o cuidador de uma empresa, né? O gerente geral. Era um mordomo. Então, sou um cuidador daquilo que não é meu. O que o gerente faz? Ele cuida de uma empresa, de um setor, sei lá, entendeu? De uma empresa daquilo que não é dele. E tem mais ainda. Pastorado, cuidar da ovelha, pastorear, entendeu? Dar cobertura. Você precisa lembrar de uma coisa muito importante, meu amigo, meu irmão, meu pastor que está aí nos ouvindo. Você está lidando não apenas com coisas passageiras. Você está lidando com a eternidade, com almas que vão perdoar para toda a eternidade. Então a tua responsabilidade, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é muito maior do que qualquer negócio dessa vida, que são importantes, porém os negócios vão ficar.
Agora, a alma do Jonadab, a alma do Léo, ela vai viver para sempre. Então, eu tenho que cuidar bem para que, então, essas pessoas, então, possam encontrar o seu caminho, então, e viver para sempre com Jesus Cristo. Amém. Isso aí. Obrigado, pastor, mais uma vez. É sempre muito conteúdo, né, cara? A gente nunca termina, né? Não consegue. Não termina quando acaba aqui, né? A gente só para cada hora. Então, você que chegou aí até esse momento do vídeo, obrigado pela sua audiência. Considere aí se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar, né, com seu amigo, compartilhar com a família, compartilhar no grupo do trabalho, para fazer com que essa mensagem, né, a mensagem de Deus, esses debates que nós trouxemos, né, possa chegar até mais pessoas. Então, pastor José Edson, obrigado. Até o próximo. Já mandei para ele umas perguntas que eu quero que ele responda aqui. Vamos deixar no ar só para... Por exemplo, Jesus se batizou, mas o batismo não é para arrependimento de pecado? Por que ele teve que se batizar? Eita, caramba. Jesus tinha pecado? Então, é verdade. Outra coisa, a Bíblia diz que Cristo teve que aprender, aos hebreus, Cristo aprendeu a obediência. Isso quer dizer que ele era desobediente? Deixa esse pro próximo vídeo, né?